Diz assim a palavra do Senhor. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de brancos, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma à cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele um jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Reconheceu-lhe Jesus. Não me detenha. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhes dissera estas coisas. Que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus nos dê compreensão, nos dê entendimento acerca da sua palavra, que o Espírito de Deus fale conosco, que o Senhor nos dê iluminação, entendimento e a capacidade de poder compartilhar a palavra do Senhor, aquilo que Deus propõe falar a cada um de nós. Cada um no seu contexto, cada um na sua necessidade, na sua história. Eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar a sua vida. Queridos, esse texto que nós lemos, normalmente ele é lido e muitas vezes pregado acerca da ressurreição de Cristo. E o texto vai falar exatamente sobre esta ressurreição de Cristo. Mas eu quero dizer que muitas vezes usamos esse texto para fazer o culto da ressurreição, né? No dia da ressurreição do Senhor, nós normalmente usamos um texto assim para pregar e falar acerca da ressurreição de Cristo, da realidade que é a ressurreição de Cristo. No entanto, hoje eu gostaria de usar esse texto e não sairei do contexto, certamente não sairei do contexto. Ele tem a sua mensagem primária, que é mostrar o cumprimento da promessa de Deus, aquilo que Jesus já havia dito aos seus discípulos, e muitas vezes eles não entenderam. O verso 9 vai dizer exatamente isso, que eles não tinham compreendido acerca da ressurreição de Cristo, por isso eles ficaram completamente turbados, entristecidos e abatidos e sem chão. Esse é o tema primário desse texto, falando da ressurreição, cumprimento, Jesus ressuscitando, vencendo a morte, inaugurando um novo caminho para que possamos ir ao Pai e chamá-lo de Deus e de Pai. Mas aqui existem também dentro disso algumas mensagens secundárias que não fogem da realidade do texto e que nós podemos aproveitar nessa noite. E eu gostaria de compartilhar hoje com vocês acerca da convicção em tempos de incertezas. Porque o que esse texto nos mostra é uma falta de convicção por parte dos discípulos, sobretudo de Maria Madalena. E muitas vezes, quando nós estamos turbados, com os nossos corações abatidos, com o nosso espírito desanimado, quando nos encontramos diante de desafios, dilemas, nos encontramos diante de decepções e desilusões da vida, de golpes que sofremos pela própria vida, muitas vezes nós ficamos sem chão, nós ficamos desesperados, nós perdemos a percepção, nós perdemos muitas vezes a razão, perdemos tantas coisas e até mesmo a sensibilidade da presença de Deus, de o reconhecê-lo. E eu gostaria nessa noite de poder compartilhar, seguindo essa linha com os irmãos, falando acerca da única coisa, de algumas coisas e alguns princípios que precisamos ter
diante das incertezas da vida. Se tem uma coisa que nós temos certeza, é de que teremos desilusões na nossa caminhada. Teremos desilusões, seremos frustrados muitas vezes. Muitas vezes aquilo que colocamos ao nosso coração, a nossa expectativa, pode de uma hora para outra ser tirada de nós. E nós sabemos que a vida é assim. Podemos ser golpeados a qualquer instante pela vida. E ela é cruel, a vida é boa, mas também ela é dura. E ela não nos poupa. Aquilo que temos de receber de bom, receberemos. Aquilo que temos que receber de mal, receberemos da vida. A vida nos trará lições preciosas a partir de tudo isso. E eu gostaria de compartilhar nessa perspectiva, convidar vocês a olhar como nós podemos proceder diante ou ter convicções diante dos dilemas da nossa vida, das incertezas, das inseguranças, das desilusões da vida e continuar de pé e continuar firme. O texto vai nos falar, querido, da morte de Jesus. Esse episódio acontece após alguns eventos. Pedro aqui já havia negado Jesus, Pedro já havia deixado de ser discípulo na sua concepção, ele mesmo não se perdoara e ele certamente já tinha se excluído do rol dos discípulos de Cristo. E ele quis voltar à velha profissão, quando ele usa aquela afirmação, eu vou voltar a pescar. A construção no grego traz a ideia de que ele não estava apenas a ir pescar para desestressar ou ocupar a mente, mas era uma afirmação de que ele agora voltaria definitivamente à velha profissão. Então, nós vamos ver aqui os discípulos com seus sonhos frustrados, porque em todo o tempo eles seguiram Jesus, mesmo sem ter total compreensão ainda de quem era Jesus e a missão de Jesus, e algumas coisas que Jesus falava e que eles perguntavam a Cristo em particular, mostra então que eles, apesar de tudo isso, a expectativa deles estava no Messias, estava em Cristo, porque esse Jesus havia dado oportunidade e nenhum outro rabino, nenhum outro mestre se propôs a chamá-lo para fazer desses homens que viviam ali na atividade pesqueira de discípulos para ensinar-lhes. No entanto, Jesus dá a oportunidade a esses homens. Eles se apegam a Jesus, se afeiçoam a Cristo. Cristo passa a ser o seu amigo e eles começam a se relacionar com Jesus, a comer com Jesus, a sentar-se com Jesus, a olhar nos olhos de Jesus, a compartilhar com Jesus as refeições, as experiências, as alegrias, os choros, as fadigas da vida. As injustiças sobre Jesus eles presenciaram tantas vezes. Então eles acostumaram com Jesus de receber um abraço forte daquele carpinteiro, daquele amigo, daquele consolador que estava constantemente com eles, caminhando naquele sol quente ali na Palestina, diante daquela poeira e chãos e pisos completamente irregulares. Esse Jesus que andou ali nas vielas, nas cidades, curando, e eles acompanhando todo o percurso de Jesus, se afeiçoaram, se apegaram e criaram sua expectativa, ainda que não tivesse pleno conhecimento, mas já havia-lhes fé de seguir e depositar a sua esperança em Cristo. Então eles sonharam, e o fato de Pedro ter negado Jesus fez com que ele perdesse o seu sonho, que o Senhor o deu, a esquecer-se da vocação que o Senhor havia dado. Aqui, Pedro já havia negado Jesus 3 vezes e também Judas já havia traído, Jesus já estava morto, todo o processo de crucificação, de sofrimento. Então eles estavam não apenas amargando um luto, mas eles estavam completamente desiludidos, frustrados e extremamente amedrontado pela forma horrenda da morte de Cristo, como eles trataram o seu amigo, como eles humilharam, como eles espancaram e como a multidão via Jesus e aclamava pela sua morte, julgando que fosse um criminoso, das piores espécies de criminoso. Porque a morte de crucificação era para aqueles que eram considerados
criminosos, maiores criminosos daquela época. Era um crime de vergonha, vergonhoso, humilhação. E ali Jesus já havia morrido, estava morto, e havia então 3 dias, e Maria Madalena foi ao sepulcro, cheia de desilusão, cheia de dúvidas, de incertezas e dilemas. E não só ela. Nesse momento, os discípulos estavam reunidos com medo, aprisionados, porque possivelmente temeria que a investida dos religiosos judeus da época também voltasse contra ele, também a sentença de Roma voltasse contra ele, porque se pegaram o mestre, poderia pegar os seus discípulos. E esse foi um dos medos de Pedro ao negar Jesus. Não estava pronto ainda para morrer por Cristo, embora o seguisse, embora estivesse com ele. Fato é, queridos, que esse pano de fundo desse texto é um cenário de total desilusão. Não havia alegria, não havia expectativa, todos os sonhos que haviam depositado estavam ruídos. Olha só o que o texto diz: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. E enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Então ela estava chorando, abatida. Era um dia mais escuro das suas almas. Era o dia mais triste, mais enfadonho que eles experimentaram. Dia de incertezas, dia de insegurança. O que seria de nós? O que seria deles? O que iriam fazer? Eles estavam acostumados a viver com o mestre, andar com o mestre, porque ele lhes dava direção. E agora o que seria deles? O que seria da expectativa de fé, da sua religião, da sua crença? O que seria deles? Estavam completamente perdidos e desorientados. E muitas vezes nós estamos assim na vida, diante de golpes que a vida nos traz, diante de situações reais que vivemos, de expectativas e sonhos que projetamos em cima de alguma coisa e que de repente é arrancado de nós. O que nos sobra muitas vezes são incertezas, são desilusões, frustrações, abatimento, ficamos muitas vezes sem norte, sem saber que caminho tomar. E, queridos, nesse sentimento de angústia, nesse sentimento de tristeza, nesse sentimento de luto, de perda, de enterrar os nossos sonhos, de perder o futuro, a perspectiva de uma visão, de um olhar para o horizonte e sonhar sonhos. Era o que eles estavam. Maria Madalena estava também chorando e baixou-se para olhar, para ver se via o seu mestre, e ali o túmulo estava vazio. Mais uma frustração. Ora, haviam arrancado deles em vida, e agora parece que na concepção dela o havia arrancado também em morte. E ela chega no túmulo e o túmulo está vazio. E ela não vê apenas 2 anjos ali. E ela questiona simplesmente. Olha o que diz o texto. Olhando para dentro do túmulo, viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde o corpo de Jesus fora posto. Um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei aonde o puseram. Queridos, muitas vezes nós estamos procurando esse Senhor, estamos com a vida tão abatida, estamos com o coração tão magoado, estamos com o coração tão machucados. Os nossos sonhos foram arrancados de nós, a nossa expectativa, o nosso chão foi tirado. E muitas vezes estamos atônitos, consumido por essa desilusão, consumido por essa falta de perspectiva, de desesperança. E procuramos Jesus e não o encontramos. Arrancaram de mim, eu não sei onde encontrá-lo. Ela estava completamente perdida, não sabia onde encontrar Jesus, nem em vida e nem em morte. Na verdade, ela achava que Jesus estava morto, que alguém havia tirado. E ela disse: eu procuro Jesus, mas eu não o encontro, eu não sei onde está Jesus. E tem hora, obviamente ela está falando aqui no sentido literal, mas eu quero trazer algo para a nossa vida, porque existem fases das nossas vidas, momentos das nossas vidas que nós procuramos: Senhor, onde está o Senhor? Eu não o encontro, parece que eu não o vejo, parece que a minha voz não o alcança, parece que levaram e que ele está distante e eu não consigo encontrar. As encruzilhadas da vida, as dores. Maria estava tomada de dor. Maria estava tomada de angústia, Maria estava tomada de desilusão, ela estava tomada de tristeza. E
não tinha certeza mais de absolutamente nada do que como seria o seu futuro. Assim mesmo os discípulos não tinham expectativa de como seria o seu futuro, se seria de vida ou se seria de morte. O que faria diante de o que eles iriam fazer diante de todo o ensinamento de Cristo, de todo o projeto que eles montaram em cima do seu mestre. E agora foi arrancado deles e eles não sabem onde estão. Onde está? Não o encontram. Uns estão presos dentro da casa com medo e ela está ali chorando, procurando o Senhor, dizendo o seguinte: ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Ela estava tão dominada pela angústia, pela tristeza e incerteza, que ela não conseguiu ver Jesus. Ela não conseguiu perceber Jesus. Eu lembro de um episódio bíblico quando eu gosto muito desse texto porque ele falou comigo em um período difícil na minha vida, um dos períodos difíceis da minha vida, quando estava na missão e que os temores, as incertezas tomavam meu coração, os desertos da vida e o prenúncio do desastre no meu coração. E o texto falou comigo sobre Agar, Abraão e Agar. Quando Abraão despede Agar e expulsa, obedecendo a ordem de Sara e sobretudo de Deus, porque ele não queria fazer, e Deus diz: faz o que Sara está mandando. E ele então pega a mãe do seu filho Ismael e põe para fora ela e o menino, e dá um pouco de pão e um pouco de água, e ela sai errante pelo deserto e come o pão e come a água, e bebe a água e come o pão, e aquilo acaba o alimento, e ela só vê a morte, ela só olha para trás, ela só vê a tragédia, ela só vê as dores da vida, a rejeição, como sofrer a injustiça de ser posta para fora e tantas outras coisas. Ela ficou tão cega que ela deixou o menino numa distância porque não queria ver a morte do seu filho e nem a sua morte. O que via na vida de Agar era apenas a falta de expectativa, falta de esperança, falta de sonho. Ela só via o prenúncio da morte. E ela deixa o seu filho morrer e vai para um canto. E o menino começa a clamar e ela começa a chorar. E então o anjo vem do céu e diz que o Senhor havia ouvido a oração do menino. E queridos, ela estava morrendo porque ela não via absolutamente solução para a sua vida. Havia acabado a água e havia acabado o alimento. E o anjo então abre os seus olhos e ela consegue enxergar um poço que estava diante dela. Alguns estudiosos dizem que ela estava diante de um oásis, onde havia tâmaras para comer e havia um poço de água. Mas as incertezas da vida, as tristezas da vida, a dor, o machucado, as cicatrizes, as frustrações, as injustiças, estava tão evidente na vida dela que ela não conseguia olhar para frente. Ela não conseguia olhar adiante dela. Ela só conseguia ver a morte. Deixou o menino para morrer e ela ficou chorando, reclamando da vida. Quando estava diante dela a solução do problema, que era um poço. E ela não via de tão angustiada que ela estava, tão desesperada que ela estava. E ela não conseguiu ver. E o milagre ali não foi um poço aberto. O poço já estava ali. O milagre foi abrir os olhos do entendimento. E muitas vezes na crise nós ficamos embotados, nós ficamos fechados. Muitas vezes Deus está agindo, muitas vezes Deus está falando, Deus está do nosso lado, mas não conseguimos perceber Jesus. Não conseguimos ouvir Jesus, não conseguimos enxergar o que Jesus está fazendo. A morte de Jesus era para a vida, na morte que gerou vida. E ela estava chorando em algo que Jesus havia transformado, uma maldição que era a morte de cruz, maldito todo aquele que for levado pendurado ao madeiro. E ela estava chorando por essa maldição, quando Jesus já havia transformado a maldição em vida. Vencido a morte, não apenas ele, mas para todos os seus que o seguiam. E ela estava chorando ainda preso à sua dor e à sua angústia e às suas tristezas. Muitas vezes as dores, as desilusões são como aquela bola
que nós vimos muitas vezes em desenho animado, em filme, de cadeia, de prisão. Se colocava uma corrente e uma grande bola de ferro que te prende, que não faz com que você consiga se locomover. Assim também, queridos, são as frustrações da vida, são as desilusões da vida, e que nos faz perder a certeza de dias melhores, que faz nos perder a certeza de que um dia isso pode mudar, e de que a morte pode ser o prenúncio da vida. Muitas vezes, querido, nós ficamos embotados, tomados de pensamentos escurecidos, de pensamentos de males, pensamentos de, muitas vezes, de que Deus nos abandonou e de que não sabemos onde o Senhor está e que o Senhor não sabe aonde nós estamos. E assim foi a sensação daquela mulher enquanto ela chorava, enquanto ela estava perdida, procurando o Senhor, sem saber onde o Senhor estava, cheia de dor, de tristeza, curtindo o seu luto. Ela amava Jesus. Jesus havia libertado aquela mulher de 7 demônios. Jesus havia transformado a vida daquela mulher e ela o amou profundamente e foi arrancar a esperança da vida dela quando Jesus se foi. Então ela estava perdida. O único homem que a amou, o único homem que a curou, o único homem que não a discriminou. E agora o que seria da vida dela? E então Jesus estava todo o tempo atrás dela. E quando ela olha, ela enxerga em Jesus um jardineiro. E diz para esse jardineiro: fala-me, por favor, aonde você colocou o corpo. Muitas vezes nós não enxergamos Jesus por causa das nossas dores. Olhamos demais para as nossas dores, para o passado, para tudo que nós sofremos. E fica essa lição. Então, diante, querido, das incertezas da vida, eu gostaria de falar de algumas certezas que nós precisamos ter. E a primeira dela não é uma boa notícia. Então, a primeira certeza que eu tenho nessa vida e que você tem é que teremos desilusões. Isso é um fato. Isso não vai mudar. Talvez você não esteja vivendo agora, talvez você viveu no passado, se não está vivendo, talvez esteja vivendo agora, talvez possa viver em dias futuros. Mas a decepção é a certeza de que temos. Seremos decepcionados e decepcionaremos pessoas. Seremos abandonados e abandonaremos pessoas. Seremos desiludidos. Queridos, certamente tudo isso nós passaremos. Teremos provações, teremos tanta luta. E diante de tudo isso, nós não podemos perder a nossa esperança. Toda a esperança de Maria em Jesus havia sido enterrada no túmulo. A esperança dos discípulos haviam se enterrado no túmulo, em Jesus. Talvez você e eu possamos estar vivendo dias assim, sem esperança, sem norte, sem direção, procurando Jesus e enxergando apenas um jardineiro. Sem enxergar que aquela visão que temos de jardineiro, muitas vezes é Cristo que está do nosso lado, não conseguimos perceber por causa da desesperança e da dor. Então, toda esperança que construímos na nossa vida, muitas vezes parece ruir aos nossos pés. Parece que são tiradas de nós. Mas ainda assim, a vida continua. E ela vai continuar girando, a despeito das desilusões da vida. Mas eu quero convidar a entender uma realidade. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se temos, em meio às desilusões da vida, em meio às decepções da vida, eu aprendo nesse texto que precisamos ter convicção da obra de Deus. Que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar, há de continuar. A morte de Jesus não era o fim da obra de Deus, mas era a perfeição da obra de Deus. Era Deus aperfeiçoando. Quando Deus tira Jesus dele, Deus não está punindo os seus discípulos. Deus não está punindo os seus servos. Parece uma perda, parece um quadro de morte, parece um quadro de desespero, parece um quadro de terror, de maldição, mas é Deus completando a sua obra redentora. Então, muitas vezes passamos por situação e por não termos certeza, perdemos a esperança do melhor de Deus para as nossas vidas. E eu quero que você tenha certeza de que algo que possa estar acontecendo de ruim na tua vida e na minha vida, não perca
a certeza, a convicção de que Deus ainda está trabalhando na ausência dos resultados na sua vida. Deus ainda está trabalhando na ausência das respostas da sua vida. Deus ainda está trabalhando. Deus ainda está trabalhando nas ausências da solução. Deus ainda está trabalhando no silêncio. Deus ainda está trabalhando naquilo que você ainda está procurando e chorando, perdido, desiludido, com a visão emboltada, com a visão tapada, de tal forma que você não consegue perceber Cristo. Então tenha certeza de uma coisa, nos dias maus, Deus continua em plena obra. Aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. Deus não vai nos deixar no meio do caminho. Deus não vai deixar incompleta a obra. A tirada de Jesus causou dor, causou separação, causou tristeza. Mas, queridos, construiu uma ponte para a casa de Deus. Abriu o retorno para os céus, o relacionamento com Deus. Então, quando Jesus falou com Maria, sua dor era uma barreira, era tão grande para reconhecer o Senhor. Mas é tão difícil reconhecer Deus, que Ele está verdadeiramente conosco, ao nosso lado. A sensação que ela tinha de abandono, mas Jesus estava do lado dela. Então eu quero que você tenha a segunda certeza. Não perca essa convicção. Mesmo que você não esteja percebendo Jesus, mesmo que você não esteja vendo Jesus onde você foi buscar, Ele está do teu lado. Amém? Tenha a convicção. Porque é muito comum, em tempo de desilusões, em tempo de frustrações, irmãos, perder a nossa esperança e perder a expectativa de que Deus está perto de nós, de que o Senhor está conosco. Então Cristo estava ali, embora a sua morte causou sofrimento, mas a sua morte foi o caminho para pôr fim em todo o sofrimento que o pecado causou na vida do ser humano. Portanto, queridos, como se diz aí no ditado popular, há males que vêm para bem. Então, a aparente derrota, perda, disciplina, punição de Maria e dos discípulos, muito pelo contrário, Deus estava empenhado em completar a obra, fazendo com a morte de Cristo, a separação de Cristo, um caminho de vida e de restauração para a vida de Maria, para a vida dos discípulos e daquele que o conhece. Portanto, essa é a primeira lição. A segunda lição é que, mesmo que você não o veja, mesmo que você não o sinta, mesmo que você não o enxergue, não o encontre, e na sua percepção você não saiba onde Jesus está, Ele está do teu lado. Não o confunda com o jardineiro. Ele está do teu lado, Ele pode mudar a sua realidade. E Ele está perto todo o tempo. Ele está em sua volta. Maria não estava só, embora sentindo-se só, Jesus estava com ela. Então, diante dos dilemas da vida, nós temos certeza de que Deus continua a sua obra, mas também Deus, esse mesmo Deus, Ele não nos deixa só. Ele veio ao encontro de Maria. E embora Maria não o conhecesse, o confundisse com o jardineiro, por causa das dores da sua alma, era a barreira de perceber o Senhor. E muitas vezes nós estamos tão enfermos que nós não conseguimos perceber o Senhor à nossa volta. Então, queridos, a primeira coisa é que a luta sempre teremos. As incertezas da vida, as desilusões da vida são reais. Elas vão acontecer em algum momento da nossa vida. A segunda certeza que eu preciso ter em dias de incerteza é de que a obra de Cristo, a obra de Deus na tua vida e na minha vida não parou e não vai parar. Aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar. Cristo morreu para ressuscitar, para dar vida aos seus discípulos, e expectativa, e tornar a acessibilidade a Deus Pai. Retorno para o Pai, através da sua morte e ressurreição. A terceira verdade, convicção que eu tenho que ter e que você precisa ter em tempo de desilusão, em tempo de desesperança, em tempo de dilemas da vida, é de que Deus não se apartou de você. Você pode não estar percebendo, mas Deus está próximo. Deus está
do nosso lado, independentemente se estamos o vendo, se estamos sentindo, se estamos percebendo o Senhor. E a outra realidade desse texto que eu queria trazer para você é que ele te conhece. Mesmo você não entendendo os planos de Deus, mesmo você não entendendo os caminhos de Deus, mesmo nós não entendendo aquilo que Deus quer fazer em nós, não conhecendo Deus como deveríamos conhecer, queridos, Deus te conhece, Ele sabe o teu nome. Irmãos, Deus conhece a tua dor, a tua angústia, a tua alma, e Ele vem a você para curar e para sarar as feridas, cicatrizar as feridas. Observa que aquela mulher fala com Jesus como se ele fosse um jardineiro, não o conhecendo profundamente. E esse não conhecer dela, de Jesus, isso está implícito na falta de compreensão das Escrituras, porque em vários momentos Jesus, antes da sua morte, prenunciou a sua morte algumas vezes aos seus discípulos. E as mulheres o acompanhavam constantemente. Não apenas os discípulos seguiam Jesus, mas haviam discípulas. Havia mulheres que o seguiam. E Jesus havia prenunciado a sua morte e disse que era necessária a sua morte e que Deus o ressuscitaria. Mas a falta de firmeza na palavra fez com que eles titubeassem, vacilassem. E muitas vezes nós vacilamos e não conhecemos os planos de Deus porque não atentamos para as Escrituras. Perdemos a noção daquilo das Escrituras, esquecemos a Escritura, esquecemos as promessas de Deus. O seu próprio Jesus disse, olha, eu morrerei. É necessário que o Filho do Homem morra, seja entregue, seja morto, mas ressuscitará ao terceiro dia. E eles esqueceram disso. E na crise nós esquecemos a palavra, nós tiramos os pés da palavra, nós esquecemos a promessa de Deus, por isso titubeamos, por isso vacilamos diante das tristezas, diante das dificuldades da vida, diante das desilusões da vida. Então, essa falta de percepção, de conhecimento, era exatamente porque não tinha prestado atenção àquilo que Jesus havia ensinado, àquilo que Jesus havia dito. Então, estavam sofrendo por uma coisa que Jesus já havia previsto, premeditado e avisado a eles. E eles não atinaram, porque se eles tivessem convicção no que Cristo havia dito, firmeza e levado a sério a Sagrada Escritura, aquilo que Cristo havia dito para eles, eles não chorariam, eles não estariam em pânico, não estariam em um quadro de desilusão e desesperança. Eles estariam celebrando e aguardando a ressurreição de Cristo. Mas eles haviam ali, estavam no estágio de enterrar todos os seus sonhos, todas as suas expectativas, coberto de dores, de tristezas, de desilusões e frustrações. Portanto, quando ela olha para Jesus, ela fala como se ele fosse um jardineiro. Aonde você colocou o corpo, eu quero levá-lo. E aí então Jesus a chama pelo nome, Maria. E ele tem uma forma especial de chamar, que ela sabia que esse era o nome dela e que outras pessoas a conheceriam, até mesmo pela fama que ela tinha. Mas a forma amorosa, única, singular de Jesus a chamar era a marca de conhecer a voz do seu mestre. Querido, quando nós temos intimidade com Deus e o conhecemos, ainda que estejamos atribulados, ainda que estejamos angustiados, se nós pararmos para ouvir a voz do Senhor, prestarmos atenção nele, nós vamos ouvi-lo falando o nosso nome de uma maneira que só ele pode chamar. E quando ele a chamou, Maria, ela automaticamente reconheceu a forma peculiar de Jesus a chamar. Talvez o sotaque, talvez a forma carinhosa, não sabemos. Mas ela conheceu a voz do Senhor quando o Senhor a chamou pelo nome. Deus te conhece. Às vezes ele está te chamando, mas você está enxergando o jardineiro, as coisas circunstanciais da vida. Às vezes ele está falando contigo através de circunstâncias, através de portas abertas, através de pessoas, e muitas vezes você não está enxergando o seu mestre ao teu lado, vindo te trazer consolo, vindo te trazer
solução, curar as suas feridas, sarar das suas desilusões, das suas frustrações, ressuscitar os teus sonhos. Ele te conhece e Ele o chama pelo nome. A Bíblia diz que Deus conhece o seu exército das estrelas, a constelação, o exército de estrelas, e chama cada uma pelo nome. Deus não esquece de você, Ele não esquece do seu nome, Ele sabe quem você é. E Ele sabia não apenas quem era Maria, o seu nome, mas as suas angústias, as suas tristezas, e certamente dos seus discípulos, que era encontrar e ter uma notícia de que o seu mestre não estava morto, mas estava vivo. Então o Senhor a chama, e o Senhor então diz assim, Maria, e ela, Ramone, uma palavra em hebraico que quer dizer mestre, ela o conheceu. Sabe o que isso me chama? Que o Senhor vai nos encontrar no mais profundo da nossa crise. Por mais que a gente sofra, por mais que a gente chore, por mais que nós nos angustiemos, por mais que estejamos cobertos de desilusões, de frustrações na vida, Deus sempre vem ao nosso encontro. Deus sempre vem nas profundezas da angústia da nossa alma. Ele vai nos encontrar ali, no momento de dor, diante de um sepulcro vazio, que colocamos a nossa expectativa. Ele vem muitas vezes, queridos, e de muitas formas, para nos consolar. Fato é que no auge da nossa dor, no auge das nossas angústias, no auge das nossas tristezas, o nosso Mestre não nos abandona. O nosso Deus não se esquece de nós. E Ele nos chama pelo nome, porque Ele conhece. Ele podia chamar de mulher, que era uma outra expressão que Jesus dava, como disse a sua mãe. Mas Ele a chama pelo nome. E é interessante porque quando ela ouve a forma peculiar de Jesus, cai a ficha. E ela está chorando pelo Jesus morto. Quando o seu Jesus está vivo, está sonhando pelos sonhos que ela enterrou, mas que Deus não havia enterrado, que havia ressuscitado com Cristo. Eles estavam chorando e enterrando os seus sonhos, quando os seus sonhos estavam vivos em Cristo Jesus. E muitas vezes nós estamos chorando pelos nossos sonhos, porque nós o enterramos diante dos dilemas da vida, diante das tristezas, das dores, das decepções, das frustrações, dos golpes que a vida se incumbe de nos dar. Nós simplesmente os enterramos, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa alegria, a nossa vontade de viver, a nossa disposição, o nosso ânimo, enterramos ali e olhamos para o horizonte e vemos apenas luto, escuridão, tristeza, abatimento, falta de perspectiva. Estavam chorando por coisas que não existiam, na verdade, pois os sonhos que haviam depositado em Cristo estavam mais vivos do que nunca. E muitas vezes nós estamos chorando por aquilo que nunca perdemos. Talvez tenhamos perdido de vista, mas está garantido por Deus. E ela estava chorando por algo que ela tinha perdido de vista, mas não tinha perdido de fato e nem de verdade, que era o seu mestre, aonde havia depositado toda a sua esperança, ainda estava vivo, ainda era o seu baluarte, ainda era a sua torre forte, ainda era o seu castelo forte, o seu quinhão. Portanto, querido, muitas vezes estamos chorando à toa. Estamos chorando em um velório onde não há defunto, nem de sonhos, nem de tristezas, nem de derrotas, nem de desilusão. Muitas vezes estamos velando, queridos, caixões vazios, quando pensamos que os nossos sonhos e as nossas expectativas estão ali, porque não estamos vendo. Mas se olharmos para Cristo, todos os nossos sonhos estão com Ele, todas as nossas expectativas estão com Ele, tudo que Ele sonhou para nós está com Ele. E Ele vem nos encontrar diante dos túmulos que se põem diante de nós. Ele vem nos encontrar nas madrugadas da nossa vida. Ele vem nos encontrar nos dilemas das nossas vidas. Quando estamos soterrados de tristezas, de lutos, de angústia, de desesperança, Ele vem ao jardim. Muitas vezes encontramos nesse jardim da vida, amargurado, angustiado. Ele vem até nós, como jardim, naquele jardim, para nos curar. Mas não apenas isso. Então essa é outra certeza que você e eu precisamos ter. Ele te conhece. Ele não apenas está conosco, mas Ele também te conhece. E Ele vai ao seu encontro nos jardins da nossa vida.
Amém? E a última realidade que eu gostaria de trazer, convicção e certeza para a minha vida e para a sua vida, é que Jesus não nos risca do seu plano. Observa o texto, quando a mulher ouve Jesus falar: por que choras? A quem procurais? Ela, supondo ser ele um jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde puseste e eu o levarei. Versículo 16. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os irmãos, com seus irmãos, com meus irmãos, e dizer-lhes: subo para o meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Observa aqui, Maria já havia sentenciado tudo. Ela foi apenas pegar o corpo para embalsamar, para fazer alguma coisa. Não sei. Ela foi ali exatamente para ver, mas sem expectativa, sem esperança, sem sonhos, sem absolutamente nada. Para ela havia acabado todo o projeto. Mas o texto vai mostrar que Jesus não havia riscado Maria e nem os seus discípulos do seu projeto. Então, se você tem uma certeza que os dilemas da vida vêm, tenha mais uma certeza de que você nunca será riscado dos projetos de Deus. Deus não vai esquecer de você. Deus não o riscou do seu plano. Você está inserido no projeto de Deus. Você está inserido, engajado no projeto de Deus. Deus tem uma missão para você. Deus tem uma missão para mim. As nossas lutas, as nossas crises, as desilusões, os dilemas da vida, as incertezas da vida não põem fim na nossa caminhada diante de Deus. Não nos exclui de sermos instrumentos de Deus. Não nos exime, queridos, de sermos missionários de Deus, de estarmos fora do projeto de Deus. Olha que Jesus, quando ela tem encontro com Jesus, Jesus ressuscita todos os sonhos e todas as expectativas. Traz de volta toda a realidade, a alegria, a expectativa. Jesus não arrisca. Quando nós passamos pelas nossas crises, Ele nos diferencia da crise. Eu lembro de João, um homem de Deus, que veio como precursor de Cristo, endireitar as veredas para que Cristo viesse. O homem que o batizou Jesus e que viu o Espírito de Deus sobre Jesus no seu batismo, dizendo: este é o meu Filho amado em que eu tenho prazer. Esse homem que pregou com tanta autoridade, foi então preso por Herodes e agora estava pronto para ser degolado. Ele titubeou, enviou seus discípulos para perguntar quem era Jesus, se Jesus era aquele que realmente estava previsto, que viria. Ele mesmo testemunhou que o Espírito de Deus estava sobre Jesus. Então ele manda que seus discípulos vá saber quem é Jesus, se ele era o mesmo Messias ou haveria de vir outro. Por quê? Porque João Batista agora estava encarcerado, estava pronto para ser degolado e a sua cabeça ser entregue em uma bandeja. E ele entrou em crise, mas Jesus o diferenciou da crise. Não é porque ele estava em crise que tudo havia de fato acabado. Jesus então olha para os discípulos e diz assim: vai dizer a João que os cegos veem, que o mudo fala, que os mortos ressuscitam e o evangelho é pregado a todos. Então, queridos, embora os discípulos estivessem em crise, a crise não os anula de ainda fazer parte do projeto de Deus. Então Jesus não havia arriscado. Tenha certeza de que, embora você esteja vivendo uma crise, e muitas vezes na crise nós nos culpamos, na crise nós nos condenamos, nós nos hostilizamos, na crise o diabo aproveita situações para dizermos que não somos mais de Deus, que Deus não nos ama, que Deus esqueceu-se de nós, que Deus arriscou-nos do seu projeto, dos seus planos, e muitas vezes nós ficamos dessa forma. O texto vai mostrar uma realidade. Jesus pega essa mulher e diz assim: vai e dizei aos meus irmãos
que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Ele deu uma missão à mulher, que era considerada mais indigna. E a mulher, se bem que a cultura judaica, o testemunho da mulher não valia de nada. Era questionado. E principalmente de uma mulher que tinha uma vida pregressa, completamente sem credibilidade. E ela então volta para dar notícia aos seus irmãos. Jesus os chama de meus irmãos. E diz assim: vou para o meu Pai, o vosso Pai. Vou para o meu Deus, o vosso Deus. Aquilo que causou profunda tristeza, e angústia, e dor, desilusão, depois veio profunda recompensa. Jesus os chama de irmãos e diz que iria para o Pai dele, que também seria Pai dos seus discípulos, e que também seu Deus, vosso Deus. E ela volta como portadora de uma excelente notícia. Olha só como muitas vezes nosso caminho parece ser. Ela está caminhando para um túmulo, chorando. É o final, desilusão. Ela está indo ao jardim, a um túmulo. Talvez ficar sentada, chorando as suas frustrações. Mas tem um encontro com Jesus. Ela volta agora com uma missão. E ela volta como portadora de boa notícia. Deus pode provocar em nós uma reviravolta. Basta, na crise, na desilusão, nas incertezas da vida, termos algumas convicções. E eu quero concluir repetindo para que você possa guardá-la. Primeiro, tenha certeza que a vida muitas vezes trará desilusões. Isso é um fato. Então, quando vier, esteja pronto, porque é uma realidade. A boa notícia é que, mesmo na crise, Deus continua trabalhando. Mesmo que você não perceba. Você e eu precisamos nutrir a certeza na crise de que Deus está trabalhando para tirá-la e para me tirar da crise. Reconheça que Deus está fazendo o melhor e que depois dessa você será melhor. Outra certeza que você e eu precisamos ter em dias maus, nas crises. Deus conhece você e o chama pelo nome. Ele está do teu lado. Ela estava buscando Jesus, olhando para o lado errado, o túmulo, mas Jesus estava ao lado dela. Então muitas vezes você pode não estar percebendo Jesus, e o que você vê é um grande túmulo na sua esperança, nos seus sonhos e nos seus alvos. Mas você precisa ter certeza, mesmo que você não sinta, mesmo que você não o ouça, mesmo que você não o veja, Deus está do teu lado nos dias maus. Precisamos ter essa certeza. Amém? E Ele conhece você perfeitamente. E por último, na crise, não pense que Deus te abandonou. Não pense que Deus te excluiu. Entenda que você, na crise, ainda faz parte do plano de Deus. Isso é esperançoso para mim e esperançoso para você. E Deus tinha um projeto, uma tarefa para Maria e para os discípulos, porque queria encontrá-los depois. Amém? Portanto, meus irmãos, saiba que na crise não significa que Deus o riscou, que Deus o excluiu, que Deus te tirou dos seus planos e dos seus projetos. Você, mesmo na crise, tenha certeza que você faz parte de um grande projeto que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.